Olá, sou a Aurora. Minha mãe certa vez brincou que meu noivo era imaginário. Na festa de noivado da minha irmã, a Lana me deram um lugar à mesa da cozinha e um cartão de lugar que dizia: acompanhante se for real. Eles nem imaginavam que ele pousaria um helicóptero lá fora. Mas essa história não é só sobre uma entrada triunfal. É sobre o que acontece quando sua própria família transforma seu amor, seu sucesso e sua verdade em uma piada. Então, antes de mergulharmos, me diga, você já foi subestimado pelas pessoas que deveriam te conhecer melhor. Deixe-me mostrar o que aconteceu quando parei de explicar e comecei a mostrar. Quando o bate-papo do grupo acendeu com uma mensagem intitulada O Grande Fim de Semana de Alana e Daniel, eu já sabia que deveria sorrir e dizer algo gracioso. Era o que eu sempre fazia a sentir sorrir e fingir. Toquei na mensagem e vi o itinerário sexta-feira, jantar de boas-vindas. Sábado, festa de noivado, domingo, brunch. Então veio a estocada pequena presunçosa e com a assinatura de Vânia, espero que seu noivo consiga vir desta vez. Fixei o olhar na tela do meu celular por um segundo longo demais. Meu polegar pairou sobre o botão de resposta, mas não respondi. Fechei o aplicativo, joguei o telefone virado para baixo no balcão e me apoiei na ilha da cozinha. César nem havia voltado de Estocolmo ainda e eles já estavam armando as armadilhas. Eles nunca realmente acreditaram em mim. Quando contei que estava noiva no ano passado, o primeiro instinto da minha mãe não foi alegria, foi suspeita. Por que não o conhecemos? Ela perguntou, o tom mais afiado do que a pergunta exigia. Tem certeza de que ele é real? Como se eu tivesse conjurado um homem para tornar os jantares de família menos insuportáveis ou para silenciar os sussurros em cada casamento chá de bebê ou feriado religioso, onde minha ausência de um marido era a peça central não dita. A chegada inesperada. Pousamos em São Francisco em uma quarta-feira. César tinha uma reunião em Palo Alto, então peguei o carro e segui para Napa sozinha para o jantar de ensaio. O local era previsivelmente exagerado, uma vasta propriedade com colunas brancas, fontes de champanhe e um arpista real aquecendo perto do bar. Apertei o casaco, entrei e examinei a lista de convidados em busca da minha mesa. Foi então que vi Aurora Plus acompanhante, se for real. Não respirei por um segundo. Meu coração não disparou. Ele afundou. O cartão estava na ponta de uma longa mesa cintilante e aninhado, entre Prima Sofia, executiva de tecnologia, e tia Márcia, dermatologista NUC. O tipo de mesa onde eu sempre era sentada perto o suficiente para ser tolerada, longe o suficiente para ser esquecida. Eles não estavam apenas céticos. Eles eram cruéis. Eles queriam que eu soubesse que não importa o quão longe eu voasse, o quão duro eu trabalhasse, o quanto eu construísse, se eles não pudessem ver pessoalmente não era real. Caminhei para o fundo do salão longe do burburinho das chegadas. Meus saltos tilintavam suavemente contra o piso de azulejos ecoando sob o teto alto. Eu poderia ter ido embora. Pensei nisso em sair de fininho dirigir de volta para a cidade dizendo a César que pularíamos toda a farsa. Mas não o fiz. Fiquei não por eles nem mesmo por César, mas por Alana. Minha irmã e eu não éramos próximas há tempos, não desde que ela escolheu o silêncio em vez da solidariedade no ano em que desisti da pós-graduação. Mas esta ainda era a noite dela. Ela merecia paz. Ajustei a alça da minha bolsa de ombro, alisei o vinco do meu vestido e caminhei até ela com o sorriso mais convincente que consegui. Ela parecia radiante. A maquiagem delicada, o cabelo perfeitamente cacheado, o sorriso genuíno. Você veio? Ela disse me abraçando levemente. Vim, respondi. Não perderia por nada. Atrás dela, minha mãe se aproximou flanqueada pela tia Silvia, cujas sobrancelhas perfeitamente delineadas se ergueram no momento em que me viu. Ora, se não é a viajante do mundo, disse Silvia. De volta bem a tempo de ser fotografada ao lado de um bolo de casamento. Talvez ela tenha trazido aquele piloto imaginário desta vez, minha mãe acrescentou, bebendo de um copo de vinho branco que ela não havia oferecido para compartilhar. Estou sozinha, eu disse. César tem um jantar de negócios, ele virá amanhã. Claro que virá, disse Silvia virando-se para Alana. Lembra quando você me disse que ela estava noiva? Achei que fosse uma performance artística. Talvez eu abra uma galeria, respondi meus olhos firmes. Sua geração sempre amou instalações dramáticas. Alana soltou uma pequena risada involuntária. Não me salvou, mas ajudou. E a conversa se desfez como gelo, rachando sob pressão, cada mulher se movendo para outro convidado, outro copo, outra rodada de julgamento silencioso. Permaneci no lugar, deixando a picada se assentar. Isso não era novo. O formato apenas estava mais polido agora. Não mais humilhações flagrantes na frente de parentes, apenas tiradas inteligentes embutidas em gentilezas. Se você se encolhesse, pareceria dramática. Se você respondesse, pareceria defensiva. Aprendi a absorver, a deixar passar por mim.
Mas algo sobre aquele cartão de lugar, algo sobre ser ridicularizada, antes mesmo de aparecer, se assentou fundo em minha espinha. Quando o jantar começou, sentei-me na borda do salão de festas e olhei em volta. Todos os outros tinham alguém para se apoiar, alguém para compartilhar cestas de pão e olhares. Meu acompanhante era real. Ele apenas não estava aqui. E isso significava que novamente eu era um alvo fácil. Um primo do outro lado da mesa se inclinou e disse com um sorriso de escárnio: "Consultoria em aviação, hein? Isso significa que ele pilota drones para influenciadores do Instagram ou o quê?" Eu sorri. "Ele voa. Você saberia como é se algum dia fosse promovido." O ar ficou frio entre nós, mas ele não disse mais uma palavra. Enquanto eu estava sentada ali meio rindo de mim mesma, por ter ficado meio fervendo por aquele cartão de lugar, algo dentro de mim começou a mudar silenciosamente. Permaneci sentada muito depois que os aplausos do discurso de um primo desapareceram saboreando água com gás, que há muito havia perdido o gás. Em algum lugar entre os brindes e a apresentação de slides de fotos de bebê, a energia na sala mudou para aquele limbo onde as pessoas começam a circular novamente coquetéis na mão, conversas se suavizando em fofocas. Levantei-me e caminhei lentamente em direção ao bar, fingindo examinar a carta de vinhos. Meus saltos eram silenciosos no mármore, deliberadamente assim. Eu não queria chamar a atenção. Eu queria observar, ouvir, sentir a textura do ambiente que sempre me tratou como uma estranha que havia entrado com o passe errado. Ao passar por um grupo reunido perto do arco de flores, ouvi meu nome. Não alto, não cruel, pelo menos não no início, mas agudo, inconfundível. Ela diz que ele é da aviação, minha mãe disse em um tom que dançava na linha entre a curiosidade e o ridículo. O que isso significa? Ele é um comissário de bordo. Houve risos leves, então. Silvia acrescentou sem perder o ritmo. Talvez ele seja imaginário. Ela nunca mostra fotos. Eu disse a Ricardo, acho que ela está inventando ele para chamar a atenção. O grupo riu uma risada encorpada com a cabeça jogada para trás. O tipo de risada que as pessoas dão a uma boa piada pela qual não se sentiram culpadas, porque se convenceram de que era inofensiva. Eles não me viram. Eu havia acabado de passar por trás de uma divisória de rosas brancas a 1,5 metros de distância, perto o suficiente para sentir o cheiro da lavanda no centro de mesa, perto o suficiente para ouvir cada sílaba. Parei de andar. Meus dedos se contraíram ao redor da haste de vidro em minha mão. Senti o rubor subindo no meu peito, a pressão atrás dos meus olhos, o leve tremor nos meus nós dos dedos. Eu poderia ter marchado, jogado a bebida, gritado algo devastador. Eu poderia ter dito, vocês não têm ideia do tipo de homem que ele é. Vocês nunca conquistaram o direito de saber. Mas não o fiz. Em vez disso, me virei e caminhei para o outro lado. Não para o banheiro, não para o meu lugar. Encontrei uma pequena reentrância atrás de uma das cortinas gigantes, perto das portas do pátio. Havia uma árvore falsa e uma saliência estreita larga o suficiente para sentar. Sentei-me ali com o copo ainda na mão, sem beber, sem pensar, apenas respirando. Era assim que eu havia sobrevivido naquela família por anos, não gritando, não saindo furiosa, mas me escondendo à vista de todos, absorvendo o que eles jogavam e depois dobrando isso em algum arquivo invisível que eles nunca teriam permissão para ler. A noite se movia ao meu redor. Vozes flutuavam, garçons passavam. A música mudava para algo jazzístico e esquecível. Não me movi. Meu corpo estava parado, mas por dentro uma guerra estava começando. Não o tipo que eles podiam ver, mas o tipo que muda a maneira como você entra novamente em uma sala. Ouvi um farfalhar. Alana. Ela se aproximou lentamente, seu lehenga bordado em ouro balançando suavemente. Ela me encontrou sem sequer olhar, como se soubesse exatamente onde eu iria. Eles não querem dizer nada com isso, ela disse, a voz baixa. Olhei para cima. Seus olhos estavam cansados, não de dançar, mas de ficar calada. Você não precisa defendê-los, eu disse calmamente. Não estou, ela respondeu e depois acrescentou após uma pausa. Eu não ri. E foi então que me atingiu. Não um tapa não, uma picada, mas uma dor surda e silenciosa. Ela não tinha rido, mas também não os havia impedido. Eu sei, eu disse. Ela ficou ali por um momento, sem saber o que fazer com as mãos ou com o silêncio. Então ela foi embora. Esse tipo de silêncio é mais alto do que a zombaria. É o som de alguém escolhendo o conforto em vez da coragem de alguém decidindo que o amor vem mais fácil quando você não desafia o grupo. Sentei-me ali por mais um tempo, deixando essa verdade se assentar. O riso da minha mãe, as alfinetadas de Silvia, o falso interesse dos primos que perguntavam sobre César não para celebrá-lo, mas para encontrar falhas nele e agora a inação da minha irmã. Não parecia uma traição, pareciam 100 pequenos cortes finalmente atingindo o osso. Eu não ia sair, eu não ia chorar, e eu não ia mais fingir.
Levantei-me, alisei meu vestido e voltei para o salão principal no momento em que o organizador ajustava o microfone no palco. O ambiente já estava mudando novamente. Pratos sendo retirados, luzes diminuindo, carrinhos de sobremesa sendo levados. Eu me movi pela multidão como se pertencesse porque eu pertencia. Eles podiam rir, podiam duvidar, mas o que eles não sabiam é que estavam me dando exatamente o que eu precisava. Eu não ia deixar que me quebrassem, pelo menos não antes da sobremesa. A revelação aérea. Quando as bandejas de sobremesa foram trazidas, tortas de morango empilhadas com bolo de açúcar e garfinhos dourados já tilintando, o mestre de cerimônias bateu no microfone e sorriu como se estivesse anunciando a realeza. E agora, disse ele a voz doce e alta o suficiente para silenciar algumas conversas paralelas. Algumas palavras da nossa adorável noiva, Aurora. Meu peito não apertou. Ele despencou. Não houve aviso prévio, votação familiar, pedido educado. Apenas uma entrega diante de 200 pessoas que não se importavam se eu falava ou ficava em silêncio desde que tivessem seus copos de champanhe cheios. Levantei-me lentamente alisando a frente do meu vestido com as palmas das mãos úmidas. Os olhos da minha mãe se fixaram nos meus do outro lado da sala, nítidos e legíveis, mas o canto da boca dela se inclinou ligeiramente, como se estivesse esperando por isso. Sylvia ergueu as sobrancelhas, como se estivesse curiosa, para saber que sabor de humilhação eu serviria desta vez. E Daniel, sentado ao lado dela, com o braço pendurado sobre a cadeira como se fosse o dono do lugar, soltou uma curta lufada de riso. Acho que realmente vamos fazer isso, ele murmurou para ninguém em particular. Caminhei em direção ao pequeno palco, cuidadosa e equilibrada, meus passos mais lentos do que o normal, medindo não apenas a distância até o microfone, mas as décadas que havia levado para chegar até ali. E então, pouco antes de meus dedos tocarem o microfone, minha mente voltou ao momento em que conheci César. Foi há 2 anos em um terraço em Barcelona. Ele estava na cidade consultando sobre um sistema de logística de combustível para frotas de jatos particulares. Eu estava lá promovendo uma startup de relógios de luxo. Ambos estendemos a mão para o mesmo coquetel. O meu um mocktail, o dele não. E rimos quando o barman os misturou. Conversamos por horas naquela noite sobre trabalho, sobre família, sobre o quão exaustivo é ter que explicar sempre por que sua vida não se parece com a lista de verificação deles. Lembrei-me da primeira vez que contei à minha mãe sobre ele. Consultor de aviação, ela repetiu. Então ele reserva voos. Tem certeza de que este não é outro de seus projetos imaginários. Mantive aquela memória. A envolvi em cada olhar amargo, cada comentário depreciativo, cada momento em que me pediram para justificar minha felicidade. Então olhei para a multidão e comecei, olá, eu disse simplesmente. Não vou tomar muito do tempo de vocês. Sei que estamos todos esperando a sobremesa. Houve risos leves, educados e expectantes. Eu só queria dizer que é lindo ver 2 pessoas que são apoiadas, celebradas e acreditadas. Nem todo mundo tem isso. Então, se vocês têm, agarrem com as 2 mãos. Silêncio. Não o tipo estranho, o tipo que desafiava alguém a aplaudir primeiro. Então algumas mãos esparsas aplaudiram um murmúrio de concordância de alguém que não havia realmente ouvido o que eu disse. Mas eu não havia falado por eles. Ao me afastar do microfone, vi Vânia se mexer em seu assento, os olhos faiscando em direção a Sylvia, cuja boca estava apertada. Alana não levantou o olhar. Ela olhava para a toalha de mesa como se pudesse desaparecer nela. Passei por Sylvia no caminho de volta à minha mesa. Ela se inclinou ligeiramente em direção à sua taça de vinho e sussurrou alto, o suficiente para eu ouvir. Bem, isso foi enigmático. Daniel sorriu. Ainda sem sinal do senhor aviação, Ren. Não me dei ao trabalho de responder. Apenas sorri. O tipo de sorriso que não é para confortar. É para avisar. Eles pensaram que eu estava fazendo um brinde. Não perceberam que eu acabara de disparar o tiro de abertura. Mesmo enquanto o murmúrio do meu discurso se assentava sob o tilintar de talheres e a conversa forçada, senti algo mudar. Não dentro de mim, mas no próprio ar. Não era apenas o peso do que eu havia dito, era algo físico, vindo de cima. A princípio, ninguém percebeu. O tipo de som que você só ouve quando está silencioso o suficiente para escutar um pulso rítmico, distante e fraco, mas inconfundível. Olhei para as portas duplas que levavam ao pátio no momento em que uma das primas mais jovens sussurrou: "Você ouve isso?" Sua voz mal se elevou acima do tilintar dos garfos raspando nos pratos. E então veio uma voz de uma mesa próxima. Isso é um helicóptero. A palavra cortou o burburinho como uma lâmina. Levantei-me do meu lugar lentamente, minha respiração estável, mas minha pele vibrando. Não havia pânico, apenas o tipo de silêncio que as pessoas dão quando não têm certeza do que está por vir, mas sabem instintivamente que será importante. Alguém se moveu para a beira do pátio, espiando pelo vidro. Um pequeno grupo se formou. O zumbido ficou mais alto.
A essa altura, a maioria das pessoas estava de pé. E então, as portas se abriram. Não houve anúncio, nenhuma música dramática, nenhum holofote. Apenas César, o cabelo despenteado pelo vento, o terno impecável e intocado por poeira ou estresse, a expressão calma como se tivesse saído de uma sala de reuniões em vez de descer do céu. Desculpe o atraso, ele disse a voz uniforme sem elevá-la. Tive que encontrar um lugar para estacionar o helicóptero. A sala silenciou. Nenhuma respiração, nenhum garfo levantado, apenas silêncio atordoado e olhos arregalados. Ele entrou como se pertencesse ali o que de fato pertencia. Ele não examinou a multidão, nem posou para um momento de choque. Ele olhou diretamente para mim e caminhou cada clique de salto ecoando contra o mármore. Quando ele me alcançou, senti todos os cantos frios da sala se embaçarem por trás do calor de sua presença. Perdi seu brinde. Ele perguntou suavemente como se fosse outra noite qualquer, e não o clímax de uma lenta humilhação. Eu sorri. Não, eu disse, você chegou na hora certa. Ele beijou minha testa gentilmente, como se estivéssemos em nossa sala de estar em Scottsdale, não na frente das pessoas que uma vez sussurraram que ele não existia. O som de um copo batendo na borda de um prato trouxe a sala de volta à vida. Alguns convidados ofegaram, outros sussurraram o nome dele em voz baixa, embora tivessem acabado de ouvi-lo pela primeira vez. Vi a Lana piscar como se estivesse acordando de um sonho. A mão de Sylvia que segurava o champanhe tremeu ligeiramente, antes de ela levá-lo aos lábios. Meu pai Ricardo congelou no meio do gole, a mandíbula tensa, mas ilegível. Minha mãe, ela se levantou, mas não se moveu. Sua expressão estava vazia, mas suas mãos mexiam na barra do chale, como sempre faziam quando eram pegas sem um plano. César virou-se para encará-los. Prezada, ele disse calorosamente, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. Ela demorou mais do que o necessário para responder, então disse, sim, claro, olá? A voz dela estava quebradiça, como se estivesse tentando não morder as palavras. E Ricardo? César assentiu para meu pai. Já ouvi muito sobre você. Meu pai deu um aceno rígido, a mão estendida quase por instinto, igualmente. Lá estava. Um encontro que eles pensaram que nunca teriam com um homem que eles pensaram que não era real. E ainda assim ele estava ali, sem se explicar, sem buscar a aprovação deles, apenas sendo. E em sua presença, os mitos que eles haviam tecido em torno da minha vida começaram a desmoronar. Ele não exibia nada sem bravata, sem exibicionismo. Ele simplesmente se moveu pela sala, cumprimentando primos e tios como qualquer homem decente faria. Mas eu vi o que eles viram, o brilho do relógio, a precisão em suas palavras, a maneira como ele ouvia sem se exibir. E lentamente a narrativa que eles haviam alimentado uns aos outros se desfez. Ele não era uma história que eu havia inventado. Ele era uma verdade que eles haviam escolhido não acreditar. E agora a evidência estava diante deles apertando suas mãos e preenchendo cada espaço que eles haviam deixado vazio com dúvida. Deixei-o enquanto ele se movia pela sala, observando o rearranjo silencioso de opiniões acontecer em tempo real. Não houve música triunfal, nenhum aplauso dramático, apenas uma lenta e coletiva percepção de que eles estavam errados, profunda e vergonhosamente errados. E eu não precisei provar que eles estavam errados. Eu só precisei aparecer, ou melhor, deixá-lo aparecer. Enquanto eu saboreava o que restava da minha água, Sylvia virou-se para Vânia e sussurrou bruscamente. Você sabia que ele vinha. Minha mãe não respondeu porque não, ela não sabia. Ela nem sequer havia considerado isso, porque para ela, meu sucesso, meu amor, minha vida eram sempre condicionais, sempre pendentes de confirmação, sempre algo que ela podia descartar, até que aterrissasse a seus pés, e naquela noite havia aterrado do céu. Quando o burburinho na sala começou a aumentar novamente, mais curioso do que cruel, desta vez saí para o pátio precisando respirar. O céu havia se desanuviado após o ronco baixo. As estrelas começavam a aparecer através da névoa. César se juntou a mim um momento depois. Eles ficaram quietos, ele disse. Eu assenti. Mais quietos do que eu esperava. Ele me abraçou gentilmente pela cintura. Isso não é medo, disse ele. Isso é recalibração. Não respondi porque ele estava certo. Isso não era vitória, era exposição. Mas enquanto o ar se acalmava, eu sabia que meu silêncio não seria mais confundido com vergonha. O jardim havia se acalmado, mas dentro a recepção pulsava com energia forçada. Champanhe sendo servido, risadas altas demais para serem naturais, conversas um pouco ansiosas demais para soarem casuais. Deixei César conversando com meu pai e alguns tios curiosos perto do bar dos fundos. Pela primeira vez, Ricardo não estava interrogando, apenas assentindo e fingindo ter sabido o tempo todo. Desviei-me, deixando o som dos talheres e das playlists cuidadosamente selecionadas desaparecerem atrás de mim.
Precisava de um corredor ou um respiro algo com menos perfume e performance. Foi então que ouvi o tilintar de saltos atrás de mim. Aurora, minha mãe disse não em voz alta, mas com a mesma precisão que usava ao pedir a um garçom para devolver um prato. Parei na curva da escadaria que descia para a estação de manobrista. Ela estava a poucos metros de distância, braços cruzados, olhos ilegíveis. Suas joias capturavam a luz, mas sua expressão não vacilou. Não tive a chance de te cumprimentar direito. Ela começou a voz suave e quase gentil. Virei-me completamente encarando-a. Você teve a chance. Em vez disso, você atacou. Vânia ignorou isso. Então, ela disse ajustando o chale como se estivesse ganhando tempo, consultoria em aviação. Não está mais voando. Ali estava. Não uma pergunta, uma tática. Não disse nada. Ela continuou. E ele mora na Europa. Com que frequência vocês dois se veem? Isso é realmente sustentável, querida. O tom dela era doce, mas os olhos permaneciam afiados. Inclinei a cabeça ligeiramente. Você não está perguntando por que se importa. Ela piscou como se eu tivesse pulado o roteiro. Você está perguntando por que tem medo de que eu tenha provado que você estava errada. O ar no corredor ficou parado. Minha voz não estava alta, mas preencheu o espaço entre nós. Você passou anos me pintando como uma instável, uma garota com grandes ideias e sem continuidade. Você disse às pessoas que eu estava perseguindo borboletas pela Europa, enquanto todos os outros construíam famílias e compravam apartamentos. Eu não disse. Você não precisava, eu a interrompi calma. Você deixou o espaço para eles acreditarem. Você os conduziu à beira e os deixou pular. Sua mandíbula trabalhou. Eu não percebi que ele era sério. Que você era séria. Sorri, mas meu sorriso não alcançou meus olhos. Essa é a questão. Eu não precisava que você percebesse. Eu só precisava que você parasse de presumir que eu estava mentindo. Por um momento ela não disse nada. Então, você tem um jeito de distorcer as coisas. Não, eu disse mais afiada agora. Você tem um jeito de me testar de novo e de novo. Eu passo, você move a barra. Eu provo que você está errada. Você encontra um novo motivo para duvidar de mim. Vânia não negou. Ela abaixou o olhar, estudou o padrão dourado em sua clutch, então olhou para cima novamente. Você sempre fez as coisas de forma diferente. Eu assenti. E você sempre me puniu por isso. Não havia fogo no meu tom, apenas clareza. O tipo de clareza da qual você não recua depois que ela chega. Não estou aqui para sua bênção, mãe. Eu nunca precisei dela. Mas direi uma coisa, não me teste novamente. Não assim. Não na frente do homem que aparece quando ninguém mais jamais apareceu. Ela olhou para mim por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ela disse quase suavemente. Eu não sabia. Expirei pelo nariz. Você não queria saber. Os lábios dela se entreabriram ligeiramente, como se quisesse dizer mais, mas não disse. Talvez ela finalmente soubesse que nenhuma performance poderia salvá-la ali. E pela primeira vez não esperei que ela tentasse. Virei-me e voltei para o salão de festas, os saltos firmes contra o piso polido. Ela não me seguiu depois disso. E pela primeira vez não me virei para verificar. A conquista silenciosa. Depois daquela noite em Napa, não me senti mais leve. Senti-me mais afiada. Não era um desfecho, era clareza. O tipo que não cura, mas corta a névoa. Nos meses seguintes, não ouvi muito da minha mãe, alguns textos vagos no bate-papo do grupo da família, uma foto de Alana em um evento de arrecadação de fundos. Nenhuma desculpa, nenhum confronto, apenas evitação disfarçada de cortesia. Mas eu não estava mais esperando. 3 meses depois, eu estava na cozinha do meu apartamento em Scottsdale, mexendo canela no meu café, enquanto meu laptop tilintava com outro e-mail. Este do Dubai Branding Summit. Eu havia sido selecionada como palestrante principal, não painelista, não moderadora. O palco principal, horário nobre. Quando contei a César, ele apenas assentiu. Você sabe o que é isso, certo? Olhei para cima. Sim. Não é um momento, é uma mudança. Ele ergueu uma sobrancelha. Vai convidar seus pais. Não, eu disse sem hesitação. Vou informá-los. Naquela noite, peguei 2 cartões grossos. Sem logotipos, sem glitter, sem pretensão. Apenas papel cartão marfim, tinta preta e minha caligrafia. Para as 2 pessoas que um dia perguntaram se eu estava falando sério, gostaria de lhes mostrar o que é ser séria. Aurora. Não adicionei instruções de RSVP. Não listei recomendações de hotéis ou trajes sugeridos. Apenas assinei meu nome, lacrei os envelopes e agendei a entrega para o dia seguinte. Na tarde seguinte, recebi uma mensagem de texto da minha mãe. Estaremos lá. Sem emojis, sem pontos de exclamação, sem comentários. Apenas isso. 2 dias depois, Daniel enviou uma mensagem. Respeito. Não vi isso chegando. Ainda não tenho certeza do que você está tentando provar. Não respondi, porque eu não estava mais tentando provar nada. Uma semana antes da cúpula, César e eu sentamos em nossa varanda em Dubai.
A brisa trazia o cheiro da marina e o som abafado do tráfego da Sheikh Zayed Road lá embaixo. Isso não é mais sobre vingança, eu disse baixinho. É sobre dar a eles um lugar na primeira fila para o que eles nunca pensaram que eu construiria. Ele tomou um gole de chá e não tirou os olhos do horizonte. Então deixe-o sentar e assistir. No dia anterior à cúpula, meus pais pousaram no DXB. Eles não alugaram um carro, não pediram para serem pegos. Eles simplesmente chegaram ao hotel de luxo do local, fizeram um check-in em uma suíte 2 andares abaixo da nossa e mandaram uma mensagem para avisar que estavam instalados. Não os convidei para subir. Em vez disso, deixei uma cópia do itinerário da cúpula na recepção com os nomes deles impressos em negrito no topo. Na manhã do evento, vesti-me em silêncio, um terno creme e o cabelo penteado para trás em um coque baixo. Sem joias chamativas, sem estilista. Apenas presença. Ao entrar no elevador, César me entregou um bilhete. Para depois ele disse. Guardei-o no bolso sem ler. Lá embaixo, o ar zumbia. Participantes, imprensa, gerentes de marca de Paris e Singapura. E entre eles, meus pais, parados perto da mesa de registro, parecendo ligeiramente deslocados, como se tivessem entrado na história de outra pessoa. Os olhos da minha mãe se arregalaram quando ela me viu. A mandíbula do meu pai se tensionou. Mas nenhum dos dois disse uma palavra, porque desta vez o palco não era deles para falar. Passei por eles não de forma desdenhosa, não com malícia, mas com foco, porque algumas histórias não são contadas por eles, são contadas apesar deles. E quando eles pousaram em Dubai, não foi o helicóptero que os fez encarar, foi o mundo que eu havia criado. Quando entrei no salão de festas, as luzes haviam diminuído o suficiente para atrair a atenção para o palco. A tela de projeção acima do púlpito exibia meu nome em letras nítidas, ladeado por 2 enormes banners retroiluminados que diziam Global Branding and Innovation Summit, palestrante principal Aurora Voss. Meus pais já estavam sentados na primeira fila exatamente como planejei. Minha mãe estava rígida, a coluna impossivelmente reta, como se estivesse se preparando para a turbulência. Meu pai se inclinou ligeiramente os cotovelos nos joelhos, a expressão ilegível, mas calculista sua pose habitual em qualquer mesa de reunião. Eles estavam cercados por um poder desconhecido, capitalistas de risco, executivos de moda, estrategistas de tecnologia de Nova York e Singapura. Nenhum deles olhou para eles. César estava atrás da última fila, as mãos nos bolsos, um leve sorriso brincando nos cantos da boca. Ele não precisava de um lugar. Ele já conhecia o espetáculo. Um zumbido em minha bolsa interrompeu o momento. Verifiquei-a instintivamente. Silvia. Ela havia comentado em uma postagem da cúpula que eu havia compartilhado naquela manhã. Tão orgulhosa. Orgulhosa da mulher que uma vez sugeriu em voz alta que eu havia photoshopado um namorado na minha conta do Instagram. Deixei o telefone cair de volta na minha bolsa sem responder. Eu não precisava do aplauso dela, agora especialmente não do tipo digital. Uma mulher de terno pantalona azul marinho elegante subiu ao palco. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a uma das vozes mais disruptivas deste ano em branding de mercado cruzado, Aurora Voss. Aplausos educados se seguiram então mais altos. Entrei na luz e ela não queimou. Eu podia ver César lá atrás, uma estátua de confiança silenciosa. Eu podia ver minha mãe piscar incerta se deveria sorrir. Eu podia ver os dedos do meu pai batendo 2 vezes no joelho, o único sinal que ele sempre dava quando tentava ler o ambiente. Não olhei para nenhum dos dois enquanto pegava o microfone. 3 anos atrás, comecei. Eu tinha um plano de negócios e um passaporte. Não tinha investidores, nenhuma imprensa. Apenas uma lista de coisas em que eu acreditava e um MacBook de segunda mão. A sala se inclinou. Desde então, trabalhei em 12 países, fiz parceria com 6 empresas globais e construí uma consultoria que faturou 7 dígitos no último trimestre. Fiz uma pausa. Mas não é sobre isso que quero falar. Minha mãe inclinou a cabeça sentindo algo esperando a esquiva. Quero falar sobre o que é construir quando ninguém aplaude, sobre escalar quando ninguém te oferece uma mão, sobre ser perguntada, você tem uma equipe, quando você já está no seu 3º contrato naquela semana. Alguns acenos percorreram as primeiras filas. Sobre ser duvidada educadamente, dispensada, silenciosamente questionada com um sorriso. Mudei minha postura. Às vezes você não precisa de permissão. Você só precisa de impulso. Os aplausos irromperam. Desta vez não foram educados. Minha mãe aplaudiu as mãos mal se tocando. Meu pai se juntou um pouco mais forte, mas ainda comedido. Ao redor deles, o resto da plateia se levantou lentamente, a princípio, depois com mais confiança, como se tivessem acabado de testemunhar algo mudar. Mantive os olhos deles por apenas mais um segundo antes de recuar.
Os aplausos trovejaram, mas eu não estava ouvindo o volume. Eu estava observando minha mãe. Ela não se levantou, mas olhou em volta e percebeu que era a única que não o havia feito. Após o evento, encontrei César esperando por mim fora do camarim. Ele não disse nada, apenas beijou minha têmpora e me entregou uma garrafa de água. Seu pai se levantou, ele disse baixinho. Eu assenti. Minha mãe não. Tudo bem, ele disse. Você não os trouxe para impressioná-los. Eu sorri. Eu os trouxe para que eles pudessem finalmente sentar e ouvir. Mais tarde, naquela noite, ao voltarmos para nossa suíte, meu telefone vibrou novamente. Silvia. Ela havia comentado em uma postagem da cúpula que eu havia compartilhado naquela manhã. Tão orgulhosa. Orgulhosa da mulher que uma vez sugeriu em voz alta que eu havia photoshopado um namorado na minha conta do Instagram. Arrastei para a esquerda e a deletei. César e eu não conversamos muito na volta do jantar da cúpula. A energia ainda estava no ar densa com o que quer que siga depois que você conta a uma sala cheia de estranhos as partes da sua história que sua própria família se recusou a ouvir por décadas. Em nosso apartamento com vista para a Palm, a cidade brilhava como se estivesse comemorando algo. César tirou o casaco e foi servir um copo de água para cada um. Caminhei até as janelas do chão, ao teto braços cruzados inalando a noite. Não havíamos falado muito sobre o que viria a seguir, mas não parecia silêncio, parecia espaço. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai. Sem emojis, sem palavras desnecessárias. Apenas um link para um artigo na Business Review. A manchete dizia, da dúvida à disrupção à ascensão de Aurora Voss. E abaixo ele havia escrito, achei bem escrito. Só isso. Não estou orgulhoso de você. Não você me surpreendeu. Apenas isso. Mas era algo. Bloqueei minha tela e deixei o telefone cair no sofá. Bem escrito, eu disse em voz alta. César olhou. Seu pai assenti. Sim. Não conversamos mais sobre isso. Não precisávamos. Algumas mensagens falam mais alto sem vozes. 2 dias depois, na noite final, antes do voo de volta para os Estados Unidos, meus pais passaram no apartamento. Não foi um pedido. Foi mais um anúncio. Viremos para dizer adeus. César já havia saído para um jantar tarde com um amigo da cúpula. Isso me deixou com o som de jazz suave tocando do alto-falante Bluetooth e uma sala de estar que finalmente parecia como eu queria que minha vida fosse deliberada, organizada minha. Abri a porta, antes que eles batessem. Minha mãe entrou primeiro. Ela olhou em volta, como se tivesse medo de tocar em alguma coisa. Você construiu, ela disse, deixando a frase no ar, enquanto observava a decoração minimalista, as estantes de livros, cuidadosamente selecionadas, as impressões de fotografia emolduradas. Uma vida e tanto. Não tentei suavizar. Sim, eu construí. Meu pai estava mais calado. Ele acenou para a arte na parede. É seu trabalho. Não, eu disse. É de uma mulher do Quênia, artista independente. Mas eu a encomendei, então, meio que sim. Ele não sorriu. Apenas assentiu novamente e foi em direção à janela. Minha mãe passou os dedos pela borda de uma mesa de centro que me levou meses para encontrar e o dobro do tempo para pagar. É bem a sua cara, ela finalmente disse. Servi-lhe um copo de água que ela não pediu, entreguei a ela e esperei. Mas foi só isso. A próxima vez que os vi foi semanas depois na Califórnia. Eu tinha uma escala em Los Angeles depois de um projeto na Cidade do México e decidi fazer uma parada. Não liguei antes. Sabia que estariam em casa. O ar dentro da casa cheirava a chá forte e livros velhos. O mesmo tapete bege, as mesmas cortinas pesadas. Mas algo estava diferente. Na parede do corredor, ao lado da foto emoldurada da formatura do ensino médio de Alana e da foto de casamento desbotada dos meus pais, havia um novo quadro. Isso me parou. Era uma foto de Dubai, minha e de César, no meio de uma risada tirada logo após a cúpula sob o banner do evento. Lembrei-me do fotógrafo pedindo para sermos apenas naturais. Você imprimiu isso? Perguntei, olhando para ela como se pudesse desaparecer se eu piscasse. Minha mãe entrou da cozinha secando as mãos em uma toalha. É uma boa foto, ela disse mal olhando para ela. Não insisti. Também não a agradeci. Ela arrumou um vaso na mesa do console, um que não se movia há anos. Talvez eu tenha julgado muito cedo, ela murmurou. Ele parece firme. Eu olhei para ela. Eu não precisava que você ficasse impressionada. Eu disse calma, mas clara. Eu só precisava que você parasse de presumir que eu estava fingindo. Ela assentiu não em argumento, não em defesa, mas em algo que talvez se assemelhasse a reconhecimento. Foi tudo o que precisei. Depois da viagem, depois do voo para casa, depois das despedidas cuidadosas e da lenta reentrada na versão da minha vida que não girava em torno de me provar, deixei o silêncio se instalar. Pela primeira vez em anos, não senti a pressão de responder, de postar, de performar.
Estávamos de volta a Dubai por pouco mais de uma semana antes que o zumbido da vida normal retornasse. Mas não parecia o mesmo. Era mais gentil agora, não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eu havia mudado. Uma manhã, enquanto o nascer do sol se espalhava pelo nosso apartamento e iluminava o oceano abaixo como ouro rachado, sentei na beirada da nossa cama com César ainda dormindo atrás de mim. Abri meu laptop e puxei um documento antigo, um que eu não tocava desde os meus 20 anos. Era intitulado Métricas que Importam. Naquela época eram todos gráficos metas-provas. Eu precisava de números para validar meu valor. Mas agora, enquanto olhava para aquele arquivo, tudo o que eu conseguia pensar era: nenhuma dessas métricas jamais mediu a paz. Eu costumava pensar que sucesso era sobre o que você vestia, onde você se sentava, o quão alto seu nome ecoava em uma sala cheia de pessoas que duvidavam de você. Mas estando naquele palco em Dubai com meus pais na primeira fila, finalmente entendi algo mais profundo. Sucesso não é sobre as pessoas aplaudindo. É sobre saber que você não precisa mais do barulho. Mais tarde, naquela tarde, César e eu sentamos no telhado descalços, observando o sol se pôr atrás do horizonte. Ele nos serviu uma bebida e se recostou os braços esticados no encosto do banco. Você não precisava que eles te vissem, ele disse sem olhar para mim. Mas tudo bem admitir que foi bom quando finalmente viram. Eu exalei uma risada suave. Sim, foi. Eu não fiz por eles, mas os deixei assistir. Ele não respondeu. Apenas ergueu o copo em minha direção, um brinde silencioso a batalhas travadas sem gritar de volta. De volta para casa na Califórnia, os efeitos cascata começaram a aparecer. Meu pai, antes o mestre dos silêncios em branco, começou a responder a mensagens de texto com frases completas. Minha mãe não havia feito um único comentário depreciativo sobre César em semanas. Talvez ela tivesse ficado sem, ou talvez tenha percebido que eles não surtiam mais efeito. Daniel ainda fazia seus comentários sarcásticos nas chamadas em grupo, mas ninguém mais o ecoava. A energia da família havia mudado. Sylvia começou a postar citações do Pinterest e fotos de café em foco suave com legendas como "Seja a tempestade não o eco". Ela nunca me marcou. Não precisava. Todos sabiam. Não respondi a nada disso. Em vez disso, dediquei-me ao programa de mentoria que iniciei para mulheres que estavam lançando suas próprias consultorias de branding. 2 vezes por mês eu organizava fóruns online convidando mulheres que haviam sido ignoradas, dispensadas ou silenciadas a encontrar suas vozes e usá-las sem desculpas. Demos o nome de Encontradas Primeiro, porque muitas de nós fomos ensinadas que tínhamos que ser descobertas por outra pessoa para sermos válidas. Construímos algo diferente agora. Nossa vida flui entre o Arizona e Dubai. Nosso apartamento aqui tem vista para a Ciágua em Scottsdale. Mantemos as coisas modestas, ar do deserto, bons livros, jantares tarde com amigos que me conheciam antes que eu tivesse algo a provar. Uma noite, enquanto sentávamos na varanda em silêncio, César se virou para mim e disse: "Você sente falta de eles serem mais barulhentos?" Sacudi a cabeça. Não, acho que o silêncio fala mais agora, porque eles riram uma vez quando pensaram que César não era real. Quando pensaram que eu inventei uma vida, um homem, um sonho. Agora eles sentam na primeira fila, não porque eu pedi, mas porque é onde a vida os colocou. E eu não meço mais o sucesso por quem está me observando. Eu o meço pela liberdade que sinto quando paro de olhar por cima do meu ombro. Eu não venci lutando contra eles. Venci nunca mais pedindo seus aplausos. E talvez, apenas talvez, seja isso que fez o silêncio parecer paz. Às vezes as pessoas que mais tentam te apagar são as que acabam sentadas na primeira fila do seu sucesso. Você não precisa dos aplausos delas. Você só precisa da sua própria verdade. Autenticidade é poder. Não ceda à necessidade de validação externa. Sua verdade é sua maior força. Ação. Supera. Explicação. Em vez de se defender com palavras, mostre seus resultados. Paz interior, acima de tudo. O verdadeiro sucesso não é o reconhecimento alheio, mas a liberdade de viver em seus próprios termos. Chegou a hora de compartilhar. Você já teve que se provar para sua própria família ou escolheu a paz em vez da permissão? Deixe seu comentário abaixo. Se histórias como essa tocam, você não se esqueça de se inscrever para mais dramas familiares reais e crus que atingem onde dói e curam. Sua história importa. Deixe-a ser ouvida.